Se lêssemos a citação do laureado com o Prêmio Nobel de Economia, Simon Kuznets, sobre as 4 categorias de nações, desenvolvidas, não desenvolvidas, Japão e Argentina, veríamos que a Argentina, outrora entre as mais ricas do mundo, apresentava um crescimento econômico superior a qualquer outra. A Argentina construiu estações de metrô até antes de cidades modernas como Tóquio e Pequim. Esse progresso notável atraiu ondas de imigrantes, cada um carregando o sonho de uma nova vida. Entre o final do século XIX e o início do século XX, aproximadamente 7 milhões de pessoas, vindas de todos os cantos do globo, migraram para a Argentina para estabelecer ali seu lar. Embora muitos desconheçam a Argentina, frequentemente sentem simpatia por ela e pelo Brasil, devido à influência significativa dessas duas nações sul-americanas no esporte mundial, particularmente no futebol. Na verdade, essas nações são lembradas não tanto por sua economia, indústria ou contribuições científicas, mas por sua formação do mundo do futebol. Geograficamente, a Argentina, embora possa parecer longa e estreita em um mapa, é imensa quando comparada a países europeus. Sua área abrange 2.780.000 quilômetros quadrados. Embora não seja a maior nação sul-americana, o Brasil a supera em 5 milhões de quilômetros quadrados. Sua vasta extensão territorial abriga apenas 45 milhões de habitantes. Isso demonstra que a Argentina é um país pouco povoado para sua área. Em países com territórios extensos, a população costuma ser pequena devido a terrenos montanhosos e acidentados ou climas muito frios. Embora a Argentina possua regiões assim, elas não são a maioria. Além disso, o clima argentino não é tão frio quanto o da Groenlândia, por exemplo. A oeste, a Argentina faz fronteira com o Chile, ao norte com a Bolívia e o Paraguai, e a nordeste e leste com o Brasil e o Uruguai. Possui um sistema presidencial, mas opera como uma república federativa, significando que não é governada por uma única pessoa, mas sim por um regime moderno. Sua capital, a cidade mais popular e frequentemente mencionada, é Buenos Aires. Se você deseja visitar, é fácil encontrar voos para lá de qualquer parte do mundo, embora a maioria exija conexões. As companhias aéreas costumam reunir passageiros de diversas regiões e então desembarcá-los todos na Argentina simultaneamente. O aspecto positivo é que a Argentina não exige visto da maioria dos países. A respeito da vida no país, é importante mencionar que não existe uma língua chamada argentino. O idioma oficial é o espanhol. Enquanto as gerações mais velhas e de meia idade têm pouco conhecimento de inglês, a geração mais jovem o domina. O uso do espanhol é, naturalmente, uma herança da época em que os espanhóis governavam as terras argentinas, nos séculos em que o Império Otomano era uma superpotência global, controlando a maioria das rotas comerciais conhecidas. Os espanhóis empreendiam longas viagens marítimas para descobrir novas terras, e foi assim que as primeiras colônias foram estabelecidas na Argentina, dando início a um longo período de exploração que durou até a década de 80. Com o tempo, eles trouxeram sua própria população para essas terras, fazendo com que o espanhol se tornasse parte integrante da identidade nacional, resultando em assimilação linguística. Em 1976, a Argentina enfrentou problemas com os britânicos, pois ambos disputavam as Ilhas Malvinas, localizadas muito perto do país. Os argentinos sofreram grandes perdas nessa guerra e foram derrotados pelos britânicos. Apesar de já terem se passado 40 anos desde o conflito, o povo argentino não renunciou às Ilhas Malvinas. Eles acreditam que os britânicos ocuparam suas terras, transformando-o em uma luta nacional. Os britânicos afirmam ter descoberto as ilhas primeiro, enquanto a Argentina alega que foram deixadas para eles pelos espanhóis. Atualmente, os 3.000 habitantes das ilhas se identificam como britânicos e apoiam a Grã-Bretanha, sua subsistência dependendo de recursos provenientes do Reino Unido.
Mencionei as Ilhas Malvinas detalhadamente para que, se você algum dia estiver na Argentina, não aborde esse assunto. As pessoas ficam ansiosas e até agressivas quando o tema é mencionado. Eu recomendo que você nunca elogie a Inglaterra na Argentina, nem sequer use uma camiseta inglesa. Atualmente, a Argentina está longe de seu antigo estilo de vida desenvolvido. A inflação é desenfreada e as pessoas recorrem à prostituição para sobreviver. Além disso, o trabalho sexual não é regulamentado e o governo não faz nada para detê-lo. Metade da população vive abaixo da linha da pobreza e dorme nas ruas. As pessoas até fumam maconha em cafés, e isso é permitido e se tornou parte do cotidiano na Argentina, a ponto de até mesmo funcionários do governo reconhecerem que o país se distancia cada vez mais de um local desejável para se viver. Esqueça a atração de imigrantes. Mesmo os próprios argentinos que têm sucesso em qualquer campo sonham em viver uma vida rica na Europa, assim como os brasileiros. Isso acontece porque os empregos na Argentina são realmente fracos em comparação com o mundo moderno. A economia depende muito da agricultura, não conseguindo produzir ou vender tecnologia para o exterior, e não possui nenhuma grande marca mundial. Como resultado, a linha de produção do país é muito fraca, e quase tudo relacionado ao mundo moderno é importado. Com a constante fuga de moeda estrangeira e a ausência de entrada de divisas, a inflação continua a crescer. O valor do peso argentino? Bem, a Argentina é um país de contrastes extremos. A inflação ultrapassa 40% e a criminalidade é altíssima. No entanto, ao mergulhar na vida noturna da capital, parece que não há crise econômica alguma. Independentemente da gravidade da crise, as pessoas nunca param de se divertir e não abrem mão do prazer de viver. Os estabelecimentos nas ruas de Buenos Aires estão repletos de centenas de pessoas. Observando seus rostos, roupas ou mesas, percebe-se que elas se entregam ao prazer de viver. Se você é rico, chamar a atenção na Argentina, como em qualquer outra parte do mundo, é bastante fácil. As mulheres, em especial, adoram se divertir, e milhares de homens vêm do exterior para conhecer argentinas. Os argentinos se preocupam muito com sua aparência e são sempre acolhedores. É uma nação orientada para o consumo e as pessoas enfrentam dificuldades econômicas, mas nunca abrem mão de festas, gastos e consumo. A geração mais jovem, em particular, vive o dia a dia focada no prazer do momento. As pessoas são amigáveis. Você dificilmente encontrará manifestações ou atos racistas diretos. São emocionais e irritadiços, podem fazer piadas sobre algo relacionado a si mesmos ou a sua aparência. Eles podem transformar uma de suas características em uma fonte de diversão e esperam que você ria junto. Se você é uma pessoa séria e sem senso de humor, pode não gostar do clima argentino. É comum ver casamentos gays, casais homossexuais em boates nas ruas ou em praças. Da mesma forma, você frequentemente observará relações carinhosas entre casais heterossexuais. Embora se considerem cristãos, a maioria das pessoas tem pontos de vista abertos e não vive estritamente de acordo com os preceitos religiosos. Em outras palavras, a sociedade estabelece suas próprias normas morais, e eles têm um modo de pensar muito liberal. Se você quer ignorar os problemas econômicos do país e desfrutar da Argentina, tenho certeza de que a capital, Buenos Aires, o impressionará. Buenos Aires não apresenta a urbanização caótica e desorganizada típica de outras cidades sul-americanas. A arquitetura das grandes cidades se assemelha à europeia, particularmente a de países como Itália e Espanha. As ruas e avenidas são muito limpas, e os edifícios, ao chegar lá, você se sentirá em uma cidade europeia, não sul-americana. O serviço e a atmosfera em restaurantes e mercados transmitem a sensação de um país desenvolvido. Sua culinária também é fortemente influenciada pela Europa, com pratos como pizza, massa e carne suína, ocupando um lugar de destaque. A limpeza e o asseio das ruas demonstram o cuidado com a cidade. Por outro lado, a deportação na Argentina
praticamente não existe. Mesmo aqueles que ultrapassam o prazo de seus vistos encontram maneiras de retornar ilegalmente ao país, não há lei de deportação. Se alguém tem problemas em seu país de origem ou foge do caos ou da guerra, a Argentina é um dos lugares mais fáceis para obter visto de residência ou cidadania, apesar dos problemas econômicos. Existem bairros de elite onde as pessoas vivem com mais luxo do que a maioria da população. Essas áreas são conhecidas como Palermo e Belgrano. As pessoas moram em apartamentos modernos, seguros e caros. O bairro é muito seguro e você pode passear tranquilamente e filmar. Apesar disso, os moradores raramente deixam seus telefones nas mesas dos cafés ou colocam suas bolsas no lado da cadeira voltado para a rua. Isso é considerado uma medida de segurança necessária, e as pessoas tomam precauções. Se você for assaltado, os guias locais recomendam entregar tudo o que os ladrões pedirem, pois eles costumam portar armas de fogo ou facas. Portanto, não arrisque sua segurança. Há exemplos absurdos. Uma pessoa que tenta roubá-lo de dia, em uma motocicleta, sob a mira de uma arma, pode estar em um programa de entrevistas nacional à noite. Parece que as estatísticas de criminalidade na Argentina existem apenas no papel e não são capazes de controlar as pessoas efetivamente. Apesar disso, Buenos Aires é realmente impressionante. As ruas são vibrantes e as pessoas são amigáveis. Você pode até ver pessoas passeando com 2 cachorros ao mesmo tempo. Não, elas não têm 2 cachorros ao mesmo tempo. É seu trabalho e são chamadas de passeadores de cães. Elas cuidam dos cães de pessoas ocupadas. Curiosamente, apesar de serem cães de raças diferentes, eles se dão bem como amigos. Eles não rosnam, brigam ou tentam dominar uns aos outros. Acho que eles se adaptaram à cultura argentina, pois o mesmo pode ser dito sobre as pessoas. Apesar de respirarem o mesmo ar da cidade, elas não se atrapalham, não criticam a escolha de estilo de vida ou de roupas e não tentam superar umas às outras. Assim, tanto animais quanto pessoas na Argentina vivem com muita liberdade. Por exemplo, fumar maconha ou consumir outras drogas, como mencionei antes, tem diferentes estatutos legais na Argentina. Você pode parar e fumar maconha no terraço de qualquer café. Apesar disso, as mulheres às vezes enfrentam conflitos com seus parceiros. Todos os anos, há campanhas para proteger os direitos das mulheres e fortalecer suas vozes. A força policial e a ordem pública na Argentina também não funcionam muito bem. Segundo moradores locais, mesmo que a polícia pegue um criminoso e o prenda por alguns dias, ela o libera no final. Em outras palavras, devido à falta de punições eficazes, os criminosos não temem cometer crimes novamente, e o governo encara isso assim. Essas pessoas são tão pobres e necessitadas que foram forçadas a cometer um erro e lhe causaram algum dano não fatal. Portanto, podemos perdoá-las. Essa é uma das razões pelas quais os assaltos são tão comuns na Argentina. Atualmente, $1 americano equivale a aproximadamente 1.000 pesos argentinos e a inflação no país continua incontrolável. Os moradores locais dizem que, há 2 anos, $1 americano equivalia a 15 pesos. E agora? No entanto, se você é um imigrante trabalhando na Argentina, na internet e ganhando em dólares, a vida será bastante barata para você. A inflação na Argentina afeta principalmente seus próprios cidadãos, especialmente aqueles acima de certa idade, que enfrentam dificuldades significativas para ganhar a vida e sobreviver. Na capital, há tantas pessoas dormindo nas ruas que é assustador e doloroso pensar que cada uma delas é sem teto. Eles dizem que, em vez de pagar aluguel e contas, as pessoas preferem dormir nas ruas, receber assistência social do governo e permanecer desempregadas. Procurar emprego e ganhar dinheiro às vezes parece ilógico para os argentinos, pois é difícil sobreviver com o que ganham. Eles acabam desistindo e dependendo da caridade dos outros. Outros dizem que não conseguiram encontrar trabalho na capital e foram forçados a viver nas ruas como sem teto.
A população do país é de cerca de 46 milhões de pessoas e, segundo algumas estimativas, cerca de 10 milhões não têm emprego formal. Além disso, alguns sobrevivem com auxílio governamental. Por outro lado, na Argentina, você não encontrará muitos produtos que não são produzidos localmente e precisam ser importados. Você pode querer usar roupas de uma marca famosa da Espanha ou Itália, ou precisar de um dispositivo tecnológico especial fabricado nos Estados Unidos. A Argentina, em sua maioria, não consegue importar esses produtos, porque os países que os vendem à Argentina exigem pagamento em dólares e o Tesouro Argentino não tem dólares suficientes, o que cria grandes problemas com importações. Mesmo que consigam importar produtos de uma marca de roupas famosa, não conseguirão trazer tamanhos para cada tipo de corpo. Eles importam apenas os itens e tamanhos mais vendidos. Se você valoriza produtos vendidos no mercado mundial e tem um tipo de corpo único, a Argentina pode decepcioná-lo muito. Dados não oficiais indicam que a inflação anual no país ultrapassa 100%, reduzindo o poder de compra e desvalorizando o seu dinheiro. Por exemplo, se você veio por um curto período e precisa de um dispositivo eletrônico, eu não recomendo comprar esses bens valiosos em países como Argentina e Brasil. Em outras palavras, nesses países são vendidos os produtos Apple mais caros do mundo, porque os impostos são extremamente altos. Você pode ver esses cartazes nas ruas da Argentina. Anúncios de prostituição ou festas para adultos, para maiores de 18 anos, são comuns. No entanto, para conversar ou conhecer pessoas na Argentina, não é necessário ir a esses eventos. Mesmo que você seja um homem, conhecer e flertar com mulheres argentinas é muito fácil. Pelo menos é o que dizem nossos amigos que moram lá. Até mesmo uma pergunta educada pode ter um significado completamente diferente. Em outras palavras, se um homem convida uma mulher argentina para jantar, o significado implícito da pergunta é muito mais significativo. Na Argentina, as pessoas podem sair com alguém que acabaram de conhecer após o jantar. Segundo elas, as mulheres argentinas consideram essa situação perfeitamente normal e compreensível. Na verdade, o homem não precisa comprar presentes caros para iniciar um relacionamento. Não há dívidas entre as pessoas. Basta ser simpático e gentil com o outro, porque bondade e cortesia o tornam uma pessoa muito respeitada e valiosa na Argentina. Se você tem um bom caráter, não precisa conhecer uma pessoa por meses para ficar com ela. Até mesmo relacionamentos de longo prazo costumam começar com um encontro após o jantar. As mulheres argentinas realmente se vestem de forma ousada e chamativa, até mesmo durante o dia. Por exemplo, ao encontrar um homem, elas costumam optar por calças de couro pretas ou vestidos pretos com decotes profundos. Um guia disse que, dessa forma, as mulheres saem à caça de homens durante o dia. Não posso provar isso, mas alguns dizem que na Argentina, homens e mulheres casados, apesar do amor por seus cônjuges, têm casos extraconjugais com seus chefes. Na Argentina, isso é considerado perfeitamente normal, e ter uma amante não prejudica o casamento. As pessoas têm uma mentalidade muito aberta e vivem para o que as faz felizes no momento. Você também pode ver homens de mãos dadas e outros membros da comunidade LGBTQ+ passeando pelas ruas. A Argentina também é extremamente tolerante em relação aos relacionamentos homossexuais e não oprime seus cidadãos. Se você é mulher, não é obrigada a se ficar com homens. Você pode se casar oficialmente com outra mulher. Por exemplo, se duas mulheres se casam e têm um filho por meio de doação de esperma ou adoção, ambas serão listadas como mães na certidão de nascimento da criança. Não há menção de mãe e pai. Além disso, na Argentina, nem mesmo é necessário indicar o sexo da criança na certidão de nascimento. Além disso, a maioria das pessoas que têm filhos nesse país, na verdade, não são casadas. As pessoas têm filhos aos 30 anos, em um relacionamento, mas geralmente pensam em casamento depois. Na sociedade, isso não é visto como algo negativo ou desagradável e é perfeitamente normal para eles. Por exemplo, se você morar algum tempo na Argentina,
Pode testemunhar uma mulher de 45 anos dando à luz seu primeiro filho, e isso é muito comum nesse país. A filosofia de vida das pessoas geralmente implica em diversão e entretenimento até os 20 anos, construção de carreira até os 30 e depois, gradualmente, pensam em casamento.